Palavra aberta. O que a cadeirada de Datena em Pablo Marçal diz sobre o tom dessas eleições municipais? Os ataques partiram para o campo pessoal e deixaram propostas em segundo plano. A agressividade não ficou apenas no debate da TV Cultura. No debate seguinte, 2 dias depois, os candidatos à Prefeitura de São Paulo voltaram a se enfrentar e sem recuo nos ataques, com o uso de apelidos pejorativos e mais acusações. Em outras campanhas pelo país, cenas do tipo se repetem. Em Teresina, no Piauí, por exemplo, um candidato agrediu o outro com uma cabeçada. Em Belo Horizonte, candidatos apostam em críticas diretas a adversários e anunciaram que vão subir o tom nesta reta final. E neste cenário de ânimos acirrados, ainda predomina a polarização, com Lula e Bolsonaro sendo cabos eleitorais, além das fake news com o uso da inteligência artificial. Como o marketing político vê tudo isso? E o que essas posturas dizem sobre a nossa democracia? Para analisar esses aspectos e conhecer melhor as estratégias de uma campanha política, eu, Kátia Pereira, recebo agora no Palavra Aberta Bruno Soler, estrategista eleitoral, especializado em pesquisas de opinião pública, é graduado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, com especialização em Comunicação Política pela George Washington University. Muito obrigada pela presença. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, Kátia. É um prazer estar aqui com você. E recebo também Renato Duarte Caetano, que é doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciência Política e graduado em Ciências Sociais. Também pela UFMG, foi pesquisador bolsista Fulbright na Universidade da Califórnia, Irvine, e na Universidade de Michigan. Atualmente trabalha com pesquisa nas áreas de populismo, imagem e democracia. Bem-vindo à Palavra Aberta, obrigada pela presença. Obrigado, Kátia, é um prazer estar aqui. Bruno, vamos começar ouvindo você sobre, de fato, o que é que tudo isso diz sobre esse momento, essa reta final que a gente está vivendo. É surpresa, isso é mesmo estratégia de campanha, dá resultado, não dá? As pesquisas mostraram um certo efeito, mas talvez não alterou tanto o cenário. Qual que é a sua opinião? Kátia, assim, a gente tem que sempre partir de um pressuposto de quem é o público com quem você está falando, né? Numa campanha eleitoral, a primeira coisa que você precisa entender é para quem que esse candidato está se vendendo, né? É um produto que ninguém quer comprar e ele tem que tentar se vender. É um momento em que as pessoas estão muito desgostosas da política. A gente tem um nível de descrédito com a política no Brasil, que ela é crescente e ela é constante nos últimos anos, né? E o eleitor, ele está, na verdade, de muito pouca boa vontade para ouvir grandes propostas ou promessas. Eles não acreditam mais muito nisso, né? Então, o que a gente tem que perceber na estratégia eleitoral? Quando os marqueteiros aparecem, quando os candidatos aparecem, eles precisam se diferenciar de alguma maneira um dos outros, né? Porque todo mundo parece muito igual para o eleitor. Se você, aquele papo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o eleitor parece que já não está mais acreditando e caindo naquela conversa, né? Então, o que a gente tem visto recentemente? E talvez muito puxado por uma candidatura em especial na cidade de São Paulo, do Pablo Marçal. É uma candidatura que tenta ser disruptiva nesse processo. Mostrar que ele, aquele cara que é um sujeito que ninguém sabe direito da história de vida dele, mas é um cara que saiu da periferia de Goiânia e se transformou num dono de um império. Como que esse sujeito se apresenta para a sociedade. E ele está vindo dizendo que tudo aquilo que está ali, todos os outros candidatos, fazem parte de um grande circo, que é o que muita gente da sociedade acredita, e ele tenta fazer com que ele seja o principal instrumento de mostrar que dá para se quebrar aquilo ali. Se a gente tivesse em um país em que você tivesse níveis socioeducacionais altíssimos e etc., talvez isso não pegasse. Mas na realidade brasileira, pega.
tanto que ele sai de 8% numa primeira medição de pesquisa para hoje estar empatado em primeiro lugar com 2 adversários que são da política tradicional. Portanto, efeito tem. Se isso é bom para a democracia ou não, eu acho que não somos nós que julgamos, é a própria população. A sociedade sabe, a democracia é isso, é a vontade da população. E se a população está gostando disso, os efeitos que a gente vai sofrer lá na frente a gente não sabe. Mas nesse momento parece que tem uma parcela da população que gosta do que está sendo visto. E por isso tem feito com que esses candidatos crescessem tanto nas pesquisas. Ô Renato, então a gente pode entender que o eleitor, sobre propostas, ele quer saber muito pouco. Vamos usar o popular aqui. O barraco é que chama a atenção e o barraco é que prende a atenção do eleitor. Eu acho que é interessante o que o Bruno trouxe sobre o descrédito na política e sobre essa falta de boa vontade com as promessas, que a gente pode inverter essa lógica também observando justamente a candidatura do Pablo Marçal. Como que, na verdade, você tem um desinvestimento não só na política, mas na política tradicional, institucional, e de volta um superinvestimento naquilo que se diz não ser institucional, que se diz ser antipolítico. Então, é como se as pessoas dissessem, os políticos tradicionais eu quero alguém completamente novo. Então, em vez de ser uma descrença total na política, é uma super fé, uma fé super inflada no que se coloca como outsider. Todos os candidatos vão ter promessas, todos os candidatos dizem que vão fazer uma coisa nova. Inclusive, a promessa de mudar o sistema, de transformar tudo, é uma promessa também. Então, você encontra, na verdade, é quase que uma fé que se disfarça de antifé na própria política. Mas qual que é o problema disso? Antagonismo, isso aí, total, né? Assim, contraditória, essa fé. É completamente contraditória e eu acho que ela é extremamente problemática para a democracia. Porque, igual você trouxe a questão dos debates, o tanto que os debates estão acirrados. O debate dentro da democracia, e a gente estuda isso em teoria política, é um lugar que você faz o confronto das ideias, você vai ali, expõe. Não é uma questão de promessas ou de promessas eleitorais, mas é uma questão do debate de ideias. Se você vai num debate e você se propõe a não debater nenhuma ideia, mas a de humilhar o entrevistador ou humilhar o outro candidato, isso não é debate, isso não é democracia. Então, a gente vive realmente um momento de tensão, não só entre os candidatos, mas em tensão com o próprio conceito de democracia. E aí, nesse sentido, eu discordo do Bruno. Eu acho que o povo ele pode não querer a democracia, resolver que ele não quer a democracia, mas isso é completamente antidemocrático, né? Então, assim, realmente é uma contradição. A postura do Pablo Marçal e a postura do Datena, essas posturas não geram também uma certa rejeição, não, Bruno? Geram. Tanto que a rejeição do Pablo Marçal ela é crescente, né? A partir do momento que ele se coloca numa campanha que é afirmativa, em que ele se posiciona em determinado ponto, ele conversa com parte do eleitorado, mas também deixa de conversar com outra parte do eleitorado. Desculpa eu te interromper, só para trazer aqui um comentário que eu vi de um publicitário, né, gente que está atuando em campanha aqui em Belo Horizonte, que é assim, o brasileiro para ver o acidente, mas ele não quer estar no acidente. Né? O eleitor para ver o barraco, mas ele também não gostaria de ter aquela reação que teve ali. Um provocou e o outro reagiu daquela maneira como o Datena. Tinha uma parte, o que a gente tem que entender é que o eleitorado é muito heterogêneo, né? A gente tem gente de todos os tipos que votam. Isso é democrático. Você ter gente que pensa de maneira completamente distinta. O fato é que você tem... A gente tem uma falsa impressão no Brasil de que o Brasil é um país muito pacífico, que as pessoas... A gente sempre fala muito disso. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Então tem muita gente que gosta da violência como resposta. Tá? Isso não... Tanto que fez sucesso a cadeirada. Né? E tem gente que fala, se eu pudesse também dava cadeirada em alguém. E isso vira uma discussão. Portanto, o que a gente tem que ver aí nesse processo é que você tem um candidato que ele está querendo ser disruptivo, ele está mostrando, olha, eu sou contra tudo, contra todos e etc. E existe uma parcela da sociedade que concorda com essas ideias e tem mais ainda, tem uma parcela da sociedade que se projeta no sucesso desse candidato. Eu vou dar um exemplo bem curto para vocês. Eu faço muito grupo qualitativo no Brasil todo e nós fizemos alguns grupos focais em São Paulo com jovens da periferia. Né? E esses jovens da periferia têm um dado muito interessante. Eles acham a história, por exemplo, de vida da Tabata Amaral maravilhosa. É uma história de vida muito bonita. Ela sai de um bairro muito pobre da Zona Sul de São Paulo, vai estudar em Harvard,
vira deputada federal e tudo mais. É uma história de superação muito bacana. E eles também veem a história do Pablo Marçal. Como você tem hoje, na periferia de São Paulo, 4 de cada 10 jovens da periferia de São Paulo são evangélicos, e essa é uma grande mudança que você tem na sociedade brasileira. Nós saímos de 11% de evangélicos em 1989 para 38% de evangélicos neste ano. É uma mudança absoluta de característica da sociedade. Você tem, nessas igrejas neopentecostais muito fortes na periferia da cidade, um discurso muito grande de teologia da prosperidade. Prosperidade. Que a prosperidade pode te fazer chegar e alcançar outros patamares. O Pablo prosperou. O Pablo prosperou. E a Tabata não. Sofreu. A Tabata é um sofrimento católico. O Pablo Marçal é a prosperidade evangélica. E ela é a Madre Teresa. Ela é a Madre Teresa. É a história bonita de vida, mas ninguém quer passar pelo que ela passou. Bem interessante. Isso é muito legal e a gente percebe que hoje, aonde você tem o maior crescimento do Pablo Marçal é justamente na periferia de São Paulo, nessa juventude de 16 até 30 anos. Tá? Ou seja, tem um público que acha que para romper com tudo, você precisa, às vezes, chocar. E ele choca, né? E ele conversa com parte da sociedade. É bem verdade, num segundo turno ele vai sofrer, porque tem outra parte da sociedade que acha ridícula a postura dele. E isso faz parte, isso é democrático. Ô Renato, agora falando dessa questão da imagem que pega junto ao eleitor, aquilo então que a gente ouviu, por exemplo, nas eleições presidenciais, da tal da terceira via, do candidato de centro, mais moderado, mais equilibrado, isso então não pega? Isso pega e isso não pega. Eu acho que é interessante a gente analisar, por exemplo, quando a gente olha o episódio da cadeirada, se a gente olha a partir da questão das imagens, é muito curioso porque a maioria dos analistas vão trazer isso para a questão da violência ou a questão... Eu vi muita gente compartilhando com uma questão do machismo, né? O macho, a imagem do macho é o que pega. Mas é curioso que logo a imagem que vem em seguida, por exemplo, o Pablo dentro da ambulância, né? Então é o macho que falha também. Se você olha para o Bolsonaro, que faz sucesso, a imagem dele levando dentro do hospital depois de levar a facada, ou então ele que não consegue fazer as flexões. Então você tem uma dinâmica aí da imagem que ela é complexa, que ela não é tão simples assim. Então eu acho que a gente pode analisar com mais profundidade a questão de que se a violência e se a baixaria ela pega agora, isso não necessariamente quer dizer que isso faz parte do próprio processo democrático, ou das eleições, ou do próprio processo político. Se a sociedade brasileira ela é violenta e ela gosta desse tipo de imagem, e ela goza desse tipo de imagem, isso não quer dizer que a democracia e que o sistema político tem que aceitar esse tipo de gosto e esse tipo de gozo. Agora, não tem um negócio nisso também de que é o brasileiro vendo o brasileiro, aquele encontro assim, de que aquela coisa assim, fulano, o candidato humanizou a política. Hoje em dia não usa muito esse negócio. Fulano humanizou o processo. Quem é que não perde o controle numa situação de provocação? Quem é que também às vezes não provoca para ver se outra pessoa vai ter coragem de reagir? Sabe essa coisa? Acho que tem, Kátia. A gente chama isso na teoria de declínio da função da autoridade, declínio da função paterna. Quer dizer, hoje em dia é muito mais palatável você ter uma pessoa que é violenta, você ter uma pessoa que é autoritária, mas que consegue ao mesmo tempo ser engraçada, ao mesmo tempo consegue se humilhar, consegue se colocar de forma vergonhosa na televisão. Porque aí você consegue se identificar com isso. Se você tem uma pessoa que é o tempo todo séria, o tempo todo que apresenta as propostas e que quer debater de uma forma mais civilizada, isso é entendido como ou autoritário ou como entediante ou não interessante e não identificável. Se você tem alguém que é violento, engraçado e ridículo, aí realmente você se identifica. Um pouco a história do Capitão Nascimento, né? Você olha para aquele filme Tropa de Elite. O tanto que os telespectadores se identificavam com o Capitão Nascimento porque ele era ao mesmo tempo violento e ridículo. Então você tem essa dinâmica dentro da sociedade brasileira de flertar não só com o autoritarismo, mas com aquilo que é grotesco, banal e vulgar. Bruno, você, estrategista, nessa reta final, é normal, já é esperado mesmo esse acirramento de ânimos, ou depois do que aconteceu, pegando aí do exemplo da cadeirada, as campanhas estão repensando, não é bem por aí, foi ridículo, isso não foi legal para o processo democrático, vamos tentar ser mais sério e falar de proposta? O que a gente tem que botar, eu acho que sempre que quando a gente analisa uma situação, a gente tem que pensar uma coisa. Existe uma lei no Brasil. Então, quando eu agrido uma pessoa, eu estou infringindo a lei.
Daí é uma questão que não quer dizer isso. Eu não estou discutindo sobre democracia, estou discutindo sobre processo legal. A República diz, olha, eu não posso agredir. Então, o Marçal provavelmente fez um boletim de ocorrência, parece que vai processar o Datena e etc. Isso é um problema que virou legal da justiça brasileira. Do ponto de vista eleitoral, da discussão eleitoral, vai ter parte da sociedade que quer normalizar isso. Tem parte que quer normalizar. E a gente pode repreender, a gente pode achar que isso não é bom. Mas tem parte que acha que é bom e a gente tem que respeitar a posição. Inclusive o assunto sério que vira brincadeira, né? Vira uma piadinha entre muitas pessoas. O fato a gente aqui, quando a gente vê o cenário eleitoral, nesse final o acirramento vai ser muito maior. E é uma tendência, porque é a hora que você tem que convencer o eleitor de por que não aquele. Né? Já que a gente está tendo muita dificuldade em se transformar, o candidato ser ele é algo que as pessoas gostariam de fato, olha como eu adoro esse candidato, esse culto a uma pessoa tá se tornando cada vez menor em função dos resultados que a política tem trazido para as pessoas, você tenta fazer sempre um comparativo. A política, a cabeça do eleitor é muito binária. Ou é esse ou é aquilo. Ou eu gosto disso ou eu gosto daquilo. Então é uma tentativa sempre de diferenciação. E nesse momento de acirramento, e quando as pessoas estão de saco cheio da política, a tendência é de você ter ainda mais fortalecimento de posições mais radicais nessa reta final. Obviamente que vai ter candidato que, vendo que naquela porção do eleitorado ele precisa se mostrar mais equilibrado, ele vai partir para tentar ser o equilibrado nessa disputa, que é um pouco do que o Ricardo Nunes lá em São Paulo tem tentado fazer. Ele fala, olha, não, o maluco é o Marçal, se você quer equilíbrio, ele fala em caminho seguro para a Prefeitura de São Paulo. Então, cada um tentando falar com o seu nicho eleitoral, porque é uma eleição de 2 turnos. E o segundo turno, Kátia, é muito pior do que esse, porque o segundo turno é uma eleição de rejeições. Ganha quem é menos rejeitado e nem quem é mais adorado. Então, por isso você que tem os números você que tem os números na cabeça, como é que ficou a rejeição agora? O Pablo Marçal e o Guilherme Boulos já liderava sempre as rejeições em São Paulo, mas o Pablo Marçal conseguiu, nas últimas pesquisas, tanto o Datafolha, quanto o Real Time Big Data, quanto o Quest, atingir o mesmo patamar do Guilherme Boulos. Portanto, Boulos e Marçal hoje são os 2 candidatos mais rejeitados pela população. Um segundo turno entre ambos vai ser uma guerra para ver quem vai ser o menos rejeitado. De fato é isso. O Ricardo Nunes é muito favorito no segundo turno justamente porque tem uma rejeição mais baixa. Então, a dificuldade dele é numa campanha de primeiro turno que tem que ser muito afirmativa, como que ele consegue ir para esse segundo turno. Essa que é a grande disputa hoje em São Paulo. Agora a gente já está caminhando aqui para o final do nosso debate, que esse tema é muito rico, né? Nós poderíamos falar mais sobre outros aspectos aqui. Eu vou te deixar à vontade, Renato, para trazer aqui na sua consideração final algum outro detalhe para a gente poder refletir, né? Pensar sobre esse momento também do ponto como eleitores, né? Que 6 de outubro já está chegando e qual que é o nosso papel nesse momento diante dessas posturas e o que a gente quer para as nossas cidades. Pergunta difícil, Kátia. Acho que o eleitor é que ele vai ter que saber, ele vai ter que estudar e dar uma olhada nas propostas. Eu acho que talvez o que a gente deveria ter é realmente um momento de reflexão sobre o entretenimento e a política e conseguir separar e distinguir um pouco essas 2 coisas, né? A gente conseguir entender que a política institucional não funciona da mesma forma como o BBB. Quem faz os melhores cortes, quem faz os melhores VTs não necessariamente é o melhor candidato, né? Porque, no final das contas, quem ganha o prêmio na política não é o candidato, mas é o povo, né? O povo que deveria receber as políticas públicas. Então, eu acho que a gente tem que ter um momento aí de separação e de distinção das coisas muito importante. E você acha que a cabeça das pessoas fica ainda mais confusa, considerando que a gente tem uma eleição lá nos Estados Unidos, que todo mundo tem um pitaco para poder dar? Com certeza. É um elemento a mais? Com certeza. Eu acho que a eleição dos Estados Unidos influencia profundamente as eleições do mundo inteiro. E eu acho que é interessante, a gente trouxe aqui muito
como que esse tipo de candidato, ele parece que ele é mais apelativo para o brasileiro, mas eu acho que não. Quando a gente olha para o Donald Trump, quando a gente olha para o Javier Milei na Argentina, a gente vê que você tem um padrão aí que ele é mais internacional do que a gente pensa, né? Você olha para a Europa, onde tem gente que é estudada, onde tem gente que tem a população com maior acesso, né, à educação, você tem populistas ali também, você tem a extrema-direita atuando, você tem partidos com ideias nazistas. Então, eu acho que realmente não é uma reflexão que fica só para o Brasil, uma reflexão que fica para o mundo inteiro, para o cenário internacional. Suas considerações finais, fica à vontade também, Bruno, por favor. Olha, Kátia, eu acho que a gente tá vivendo um momento de muito descrédito, né? As pessoas estão muito desacreditadas em tudo. O eleitor, ele parece que ao mesmo tempo que ele quer uma terra firme para pesar, ele quer alguma coisa que ele acha que, olha, dá pra gente caminhar porque isso aqui é mais seguro. Ao mesmo tempo que ele quer isso, ele também fica buscando, uma parte do eleitorado fica buscando alguém que possa romper com tudo isso. Né, tem um desejo de uma mudança grande na política. E isso passa por diversas questões. A gente está há praticamente 10 anos, desde o final do governo, daquele término do governo Dilma Rousseff, até esses 2 anos de Lula, a gente está vivendo um mundo em que o Brasil não avançou praticamente nada. Né? São 10 anos de paralisia, né? Passando por diversos presidentes dos mais variados partidos, seja por problemas diversos que nós tivemos. Mas o fato é uma população que empobreceu nesse período, que tem sofrido mais. E essa população está, desculpe o termo, usando um termo bem popular, de saco cheio da política. É isso que está acontecendo. Então, é um terreno fértil para maluquices. E isso, pegando um ponto que o Renato trouxe, isso tem em partes do mundo, muitos lugares do mundo de fato passam por isso, mas aqui no Brasil a gente corre o risco disso ser majoritário. Em outras partes do mundo ela fica proporcional ao tamanho daquela bolha na sociedade. Aqui no Brasil temos um risco dessa loucura toda se tornar majoritária. E o que a gente espera é que agora, no próximo dia 6, as pessoas possam fazer um voto mais consciente, menos fígado e mais cérebro, para tentar achar um caminho bom para a sociedade de cada uma das nossas cidades brasileiras. Nós estamos encerrando a Palavra Aberta deste sábado. Recebemos hoje Renato Duarte Caetano, que é doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciência Política e graduado em Ciências Sociais também pela UFMG. Foi pesquisador bolsista Fulbright da Universidade da Califórnia, Irvine, e na Universidade de Michigan. Atualmente trabalha com pesquisa nas áreas de populismo, imagem e democracia. Meus convidados têm muito conteúdo aqui. Muito obrigada pela presença, viu? Muito obrigado, Kátia. Eu também agradeço a Bruno Soler, estrategista eleitoral, especializado em pesquisa de opinião pública, graduado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, com especialização em comunicação política pela George Washington University. Foi um prazer e dessa vez conversar com você pessoalmente. Obrigada. Venha mais vezes a BH. Obrigado, Kátia. Obrigado, Renato. Um abraço para vocês. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também pelos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado aqui no Jornal da Itatiaia.